E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula eu abordarei o assunto das competências no direito urbanístico. Esse tema das competências é bastante complexo aqui no direito urbanístico, porque todas as esferas da federação acabam atuando nesta matéria. Ou seja, existe competência urbanística para a União, para os estados, para o Distrito Federal e também para os municípios. Tá certo? Então, para entender, para compreender esse assunto complexo, é muito importante que nós dividamos esse assunto em competência legislativa, ou seja, competência para criar leis de direito urbanístico, de um lado, e de outro lado, competências materiais ou executórias, competências para aplicar o direito urbanístico, para utilizar os instrumentos de direito urbanístico. Vamos começar aqui pelas competências legislativas, pela competência para criar leis de direito urbanístico. A principal norma sobre essa matéria na Constituição é a prevista no artigo 24, inciso 1º, de acordo com o qual compete à União editar normas gerais de direito urbanístico. Vejam, portanto, que de acordo com o 24, inciso 1º, o Congresso Nacional tem esse poder de criar normas gerais para padronizar minimamente essa matéria Brasil afora. A ideia dessas normas gerais é criar uma padronização mínima pela nossa Federação Brasileira, que é formada por dezenas de estados e milhares de municípios. Então é importante que esses vários municípios, esses vários estados dialoguem minimamente com base nessa legislação comum criada pelo Congresso. Bom, quando nós dizemos que o Congresso tem competência para criar normas gerais, isso significa que a competência legislativa em matéria de direito urbanístico é concorrente. Sempre que o Congresso cria normas gerais e os estados complementam essas normas gerais ao lado dos municípios, nós temos competência legislativa concorrente. Então vejam que o direito urbanístico não é matéria de competência legislativa privativa do Congresso. Na verdade, o direito urbanístico é matéria de competência legislativa concorrente. O Congresso edita normas gerais e os estados, de acordo com o artigo 24, parágrafos 2º e 3º, editam normas de detalhamento. Os estados detalham essas normas nas suas leis de direito urbanístico, tá certo? Além disso, pessoal, existem alguns assuntos de direito urbanístico que são objeto de legislação privativa estadual. Então vejam, artigo 18 e artigo 25, parágrafo 3º. Ambos os dispositivos atribuem aos estados a competência para editar leis sobre formação de municípios e criação de unidades regionais. Então, os estados criam as leis que tratam dos processos de formação de municípios, seja por criação propriamente dita, seja por desmembramento, seja por fusão ou qualquer outro tipo de processo, respeitando, obviamente, os parâmetros constitucionais. Mas o Congresso não cria lei sobre isso, tá certo? Na verdade, o Estado tem competência para criar essas leis de formação de municípios e também os estados têm competência para criar as unidades regionais. São os estados que instituem regiões metropolitanas, são os estados que instituem aglomerações urbanas e micro-regiões, tá bom? Pessoal, além disso, os municípios têm um papel fundamental nessa matéria, não há dúvidas, não é? E o artigo 30, incisos 1º e 2º, deixa isso bem claro. Então, esses dois incisos dentro do artigo 30 falam que o município tem o poder de legislar sobre assuntos de interesse local e também que os municípios suplementam a legislação federal e estadual em matéria de direito urbanístico. Pessoal, notem que aqui há uma teoria muito importante para diferenciar a competência do município em relação às competências urbanísticas da União e dos estados. O que se consagrou na doutrina brasileira foi a teoria da preponderância do interesse. Então, para saber se o município tem competência sobre um assunto em detrimento do Estado ou da União, não basta caracterizar aquele assunto como um assunto de interesse local. É preciso mostrar que o interesse local é preponderante, ele predomina sobre interesses estaduais e federais, tá certo? Então, de novo, se nós tivermos um assunto de direito urbanístico que interessa à União, ao Estado e ao mesmo tempo ao município, a definição da competência do município será resguardada desde que se comprove que o interesse local
predomina sobre interesses estaduais ou federais. Além disso, pessoal, o artigo 182, parágrafo 1º, também fala de competência municipal ao dizer que cabe ao município aprovar o plano diretor por meio de lei. Então, os municípios criam planos diretores e esses planos diretores são criados na forma de lei, com uma série de normas de desenvolvimento urbano. Agora, tomem cuidado, não é todo município que tem que criar plano diretor, tá certo? Existem regras de obrigatoriedade de plano diretor para certos municípios e isso eu comentarei numa aula específica a respeito do Estatuto da Cidade. Outra coisa importante, não confunda o Estatuto da Cidade, que é uma lei criada pelo Congresso e que é a nossa lei geral de direito urbanístico, com o plano diretor. O plano diretor é uma lei local de desenvolvimento urbano, Estatuto da Cidade é a grande lei do direito urbanístico criada pelo Congresso Nacional, tá bom? Ainda falando de competências, eu não poderia deixar de mencionar aqui um assunto muito polêmico e interessante, que é o relativo às competências para expedição de diretrizes. Esse assunto é interessante e polêmico pelo fato de que a teoria do direito define o que é norma, define o que é regra, define o que é princípio, mas a teoria do direito não nos oferece um esclarecimento a respeito do que significa diretriz. O que seria essa diretriz? Qual é o limite dos entes federativos para criar diretrizes? O que elas significam na prática? Tá certo? Bom, independentemente dessa discussão, o artigo 21 e o artigo 182 são muito claros ao dizer de que a União tem competência para criar diretrizes em matéria de desenvolvimento urbano e não só isso, também tem competência para criar diretrizes sobre habitação, sobre saneamento básico e sobre transportes urbanos. Então vejam, é com base nesse artigo 21, inciso 20, que a União, pelo Congresso Nacional, cria a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico. Então, a Lei 11.445, que é a nossa Lei das Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, é uma lei criada pela União com base nessa competência para instituir diretrizes, tá certo? E essa é uma lei bastante ampla, inclusive é possível questionar se efetivamente é só uma lei de diretrizes, porque a lei é bastante detalhada, tá certo? Outra coisa, o Congresso Nacional criou uma lei de mobilidade. Então, o Congresso Nacional cria essa lei de mobilidade com base na sua competência, aí dada pelo artigo 21, inciso 20 da Constituição, para traçar diretrizes, não é, sobre transportes urbanos, tá bom? Vejam aí, então, o artigo 182. Diz lá, esse artigo, que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então vejam o que diz o 182. O município cria a sua política de desenvolvimento urbano, mas deve fazê-lo com base nas diretrizes gerais fixadas em lei. Então, onde é que estão essas diretrizes? No Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, lá no seu artigo 2º, traz uma série de diretrizes de desenvolvimento urbano e essas diretrizes vinculam até mesmo os legisladores, os vereadores ali na Câmara Municipal, quando criam leis de desenvolvimento urbano, tá certo? Então, além de competência para criar leis, a Constituição da República fala da competência para editar diretrizes em matéria de direito urbanístico. Bom, temos ainda, pessoal, dentro da Constituição, uma série de regras sobre competências materiais ou executórias, tá certo? Sobre competências para exercer funções administrativas e utilizar instrumentos nessa matéria de direito urbanístico, tá bom? Então, eu separei aqui alguns desses dispositivos. Vejam, em primeiro lugar, o artigo 21, inciso 9, que atribui à União a competência para executar planos nacionais e regionais de ordenação do território. Então vejam que interessante, não é só o município que cria um plano de ordenação do território, que é o plano diretor. Além do plano diretor, que é um plano municipal de ordenação do território, a União também tem poder de criar um plano para ordenar o território, mas numa abrangência muito maior, porque a União cuida do território nacional e de territórios regionais, tá bom? O artigo 23, inciso 3º, ainda falando de competência material, atribui a todos os entes da federação o dever de proteger o patrimônio cultural histórico e as paisagens, inclusive aí paisagens urbanas. Então vejam que aqui temos competência material comum de todos os entes da federação. Nessa mesma linha, o artigo 23, inciso 6º, atribui a todos os entes federativos a competência para proteger o ambiente e combater a poluição, um tema que é bastante importante nas cidades, porque vocês sabem que nas cidades brasileiras temos um alto índice de poluição sonora,
poluição visual, poluição aérea, entre outras formas de poluição, ou seja, de degradação do ambiente, tá bom? Além disso, pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho sobre competências locais, competências dos municípios em matéria urbanística. Sobre esse assunto, nós temos muitos dispositivos na Constituição, principalmente lá no artigo 30. Esse artigo 30 é dedicado às competências dos municípios e diz o artigo 30, inciso 5º, que cabe ao município executar serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo urbano. Então, o transporte coletivo urbano intramunicipal é do município. O transporte coletivo que envolve vários municípios, ou seja, que é intermunicipal, já compete ao Estado. E se nós tivermos ali um transporte em região metropolitana ou aglomeração urbana que seja função pública de interesse comum, a competência será compartilhada entre estados e municípios, tá certo? Então vejam, né? Nós temos aqui uma competência no artigo 30, inciso 5º, especificamente para o transporte coletivo urbano intramunicipal, tá bom? Esse que compete ao município. No inciso 8º, nós temos a competência do município para o ordenamento territorial. Então, é com base nisso que o município cria leis de uso e ocupação do solo, define zona industrial, zona comercial, zona residencial e assim por diante, tá bom? No inciso 4º, temos ainda a competência do município para promover o patrimônio cultural local. Tá certo? E lá no artigo 182, pessoal, também temos competência do município para usar uma série de instrumentos de política urbana, como o parcelamento de edificação compulsórias, que eu vou explicar nas aulas de Estatuto da Cidade, o IPTU progressivo, a desapropriação sancionatória urbana com títulos da dívida pública, entre outras coisas. Tá certo? Então vejam que o 182 também é importante porque já apresenta aqui no texto constitucional alguns instrumentos de política urbanística e diz que compete ao município utilizar esses instrumentos. Bom, pessoal, além dessas normas de competência legislativa, competência para diretrizes e competências executórias, nós temos normas especiais para uma série de assuntos que são importantes para o desenvolvimento urbano. Então vejam, em matéria de proteção do patrimônio e de tombamento, temos lá o artigo 23, inciso 3º, 24, inciso 7º. Em matéria de desapropriação, que é um instituto de direito administrativo muito importante para o desenvolvimento urbano, temos regras específicas de competência legislativa no 22, inciso 2º. Então vejam que aí que a competência legislativa é privativa do Congresso, né? E no 182, parágrafo 4º. Isso é até um assunto interessante. A competência para desapropriação, para legislar sobre desapropriação, é privativa do Congresso Nacional. Porém, existe uma exceção. O município pode trazer algumas regras sobre desapropriação sancionatória urbana, não é? Então, essa é uma exceção muito pontual aqui do direito urbanístico. Temos também regras competenciais específicas sobre ambiente urbano e poluição e também regras competenciais específicas sobre transporte público urbano. E para fechar, pessoal, eu só gostaria de apontar aqui duas súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, muito importantes porque dizem respeito a esses conflitos, a essas controvérsias relativas às competências em matéria de direito urbanístico, sobretudo a esses choques entre as políticas de desenvolvimento urbano e outros tipos de assunto e outros tipos de competência previstos na Constituição. Então, primeiro caso, súmula vinculante 49. Diz lá a súmula vinculante 49 que ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impeça a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então, vejam, o município não pode, com o pretexto de organizar o seu desenvolvimento urbano, não é, impedir a instalação de determinados estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em uma determinada área, tá certo? É claro que o município pode, não é? É claro que o município pode tratar de inconformidades de uso. O município pode proibir que um centro de eventos seja instalado de um lado de um hospital, né? Do lado de um hospital. Pode impedir que um posto de gasolina seja colocado do lado de uma loja de fogos de artifício. Isso é possível. O que o município não pode é criar essas leis de organização dos estabelecimentos comerciais na área urbana de maneira a obstar a livre iniciativa, que é um valor da ordem econômica. Então, súmula vinculante 49. E outra súmula vinculante interessante, a 38, que diz que o município é competente para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Então, o município pode fixar o horário de funcionamento de lojas, horário de funcionamento de supermercados, de bancos e assim por diante. Tá certo? Então, súmulas importantíssimas aí, vinculantes, né? Importantíssimas para essa matéria das competências. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.